Boa noite, queridos irmãos. Aqui começa mais um programa, o programa Valente de Deus, o seu, o meu, o nosso programa já está no ar com o seu pastor Rogério. Nesta noite nós estamos aqui reunidos em um só propósito, em adorar e glorificar a Deus. Porém, Deus é o nosso recurso bem presente, Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa força, Deus é quem faz acontecer. E não vamos desistir de lutar. Porém, só vence os que lutam. Porém, aqueles que não têm luta, não tem como ser vencedor. Então, por isso que todos os dias nós enfrentamos uma luta. Nós enfrentamos o adversário, né? Que é os problemas, que é a dificuldade, que é a perseguição, que é muitas coisas, né, deste mundo que nós enfrentamos todos os dias. Mas se nós colocarmos Deus na frente, se nós formos aconselhados por Deus, se nós formos aconselhados pela palavra de Deus, nós seremos muito mais do que vencedor. Hoje nós vamos cultuar a Deus, nós vamos falar do amor de Deus. E antes que nós viemos a entrar na palavra de Deus, a falar, né, a comer da palavra de Deus, vamos falar com Deus em primeiro lugar. Porque se não for por Ele, nosso trabalho aqui será em vão. Então, nós temos que estar na direção de Deus, nós temos que pegar o poder de Deus em nossas vidas. O próprio Deus é que tem que falar comigo e com você. Então, vamos orar a Deus em primeiro lugar. Soberano Deus, altíssimo e poderoso Pai. Nesta noite estamos aqui, meu Deus, como um canal de bênção, como uma ponte, meu Pai, entre o Senhor e essas pessoas que se encontram do outro lado. Nós estamos aqui, meu Deus, para cultuar o Senhor, para glorificar o Senhor. Nós queremos que o Senhor fale conosco para que nós podemos agradar a Ti, para que nós podemos fazer a Tua vontade. Então, nesta noite, nós estamos aqui dispostos a tomar a nossa cruz, a negar nós mesmos e a seguir o Senhor. Então, fala conosco, meu Pai. Dependemos do Senhor, dependemos da Tua revelação, da Tua palavra em nosso meio. Abençoa, meu Pai, cada um que vai vir nos ajudar nesse trabalho. Que cada um, meu Pai, saia cheio da Tua palavra, cheio do Teu Espírito e cheio dos Teus pensamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê diz amém. Amém, pessoal? Então hoje nós temos uma palavra em Mateus. Mateus 27. A partir do versículo 4, que diz assim: pequei, traí um sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa com isso? Isso aqui é a passagem onde que Judas trai Jesus por 30 moedas. Mas quando ele trai Jesus por 30 moedas, quando ele vê, né, Jesus ali a ser preso, vendo Jesus sendo levado, o remorso tomou de conta de Judas. E Judas se arrependeu. E ele foi até os principais sacerdotes e o quê? E falou com eles. Mas ele falou: não, o que nos importa? Nós não tem nada com isso. Isso é contigo. Por quê? Porque ele que fez, né? Ele que traiu Jesus. Aí aqui no 6, no 6 diz assim: não é lícito tu deleitar no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Aí no versículo mais embaixo diz assim: compraram eles um campo do oleiro para o cemitério da fronteira.
E mais embaixo diz assim, tem sido chamado até hoje, até os dias de hoje, de campo de sangue. O que acontece nessa palavra? O que tem acontecido com muitas pessoas? Devido andar no caminho errado, devido fazer o que não tem agradado a Deus, estão vivendo como um cemitério, ou seja, estão vivendo como mortos. Porque Deus não recebe aquilo que vem de sangue inocente, que vem de vidas inocentes. Então, quando nós atrapalhamos alguém, quando nós falamos mal de alguém, quando nós tiramos a oportunidade de alguém ser bem sucedido, então nós estamos tirando sangue inocente da pessoa. E talvez até da própria pessoa. Então aqui representa as coisas erradas, é representado como um cemitério, como se a pessoa estivesse morta. Então tudo vem, todos os problemas vêm, todas as dificuldades vêm, mas a pessoa não reage. A pessoa concorda com tudo que vem, recebe de bom grado tudo que vem na vida dela, leva como uma coisa normal. Por quê? Porque aquela pessoa ela não está viva, ela está morta. Então, aquilo que está morto não pode vir dar fruto, não pode vir receber grandezas. Tudo aquilo que está morto, a intenção é de viver esquecido. Então muitos estão vivendo esquecido hoje devido às mais malas ações que têm feito, devido ao caminho errado que têm tomado, por falta talvez de sabedoria, por falta talvez de entendimento. Mas nesta noite você tem a oportunidade de se arrepender e passar a tomar posse da sua vida e passar a começar a viver. Mas quando eu falo tomar posse da sua vida, não é ter remorso. Judas, ele teve remorso. Mas o que ele fez quando ele sentiu remorso? Ele foi se matar. Ele foi se enforcar. Porque ele teve remorso. E nessa noite nós não queremos que vocês tenham remorso, mas queremos que vocês possam se arrepender. Possam se arrepender das maus ações. Não só vocês, mas nós também. Devemos nos arrepender das maus ações que nós cometemos todos os dias. E quando nós arrependemos, então a graça de Deus é concedida a nós. Aí nós somos passados da morte para a vida e começamos a entender as coisas da maneira correta. E passamos a ver as coisas de um jeito diferente. Então, Deus não recebe aquilo que não é consagrado, aquilo que não é separado. Então, para nós servirmos a Deus, nós temos que ser separados. Para servirmos a Deus, nós temos que ser diferente, tem que ser um povo diferente. Então, se for para ser a mesma coisa, então não tem o poder de Deus, então não tem a luz de Deus. Então aqui, nós podemos conferir aqui nessa palavra, que o dinheiro que Judas traiu Jesus foi para construir um cemitério. Foi para colocar mortos lá. E as coisas de Deus é para a vida. É sagrada. Então jamais Deus vai receber uma coisa que está cheio de corrupção. Jamais Deus vai receber uma coisa que está cheia de mentira. Deus recebe aquilo que é verdade, aquilo que é sincero.
Então nós devemos sim ter sinceridade diante de Deus. E com isso haverá vida em nossos caminhos. E não só vida aqui neste mundo, mas sim a vida eterna. Você vai viver eternamente. Mas quando você resolver renegar este mundo, quando você rejeitar este mundo, aí começa a viver. Começa a vir na sua vida o poder de Deus. A magnitude de Deus, o resplendor de Deus começa a aparecer na sua vida. Porque são muitas as afrontas que nós sofremos neste mundo. A palavra de Deus fala assim, que os primeiros vai ser os últimos, e que os últimos serão o primeiro. Por quê? Porque na hora que você é afrontado, quando você entrega a sua vida para Deus, você não faz como aquela pessoa está fazendo. Você é uma pessoa que tem o quê? Tem autodomínio, tem autocontrole. Você é uma pessoa superior, você está vivo. Aquela pessoa que está te afrontando, aquela pessoa que vem causar uma discórdia, algo que não vem da parte de Deus, aquela pessoa está morta. Então os mortos não me afligem. Por quê? Porque o morto não pode fazer nada, nem para ele mesmo, quanto mais para os que estão vivos. Então os mortos não podem. O morto, por si só, ele não pode se enterrar. Tem que ser alguém para levar ele e jogar terra para enterrá-los. Então, o morto, nós não devemos ter medo. Então, todo aquele que está adorando este mundo, ele não está vivo, e sim está morto. Todos aqueles que começam a adorar a Deus, que começam a praticar a palavra de Deus, sim estão vivos. Só que a palavra de Deus, ela tem uma grande diferença. Ela não compactua com a vontade do mundo. O mundo não consegue ver a palavra de Deus como Deus vê. Então todos aqueles que comem e que bebem da palavra de Deus é diferente. Acontece a diferença na vida dele. A palavra de Deus também nos revela o seguinte, que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é o quê? É a pessoa que sabe o que é a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, mas que zomba da palavra de Deus. Mas que faz tudo o contrário da palavra de Deus. Usa a palavra de Deus em seu benefício próprio. Então essa pessoa ela já não tem mais temor a Deus. Ela não tem temor. E o mundo está cheio dessas pessoas que não têm temor a Deus e usa a palavra de Deus como uma barganha. Então, aquele que quer vida deve temer a Deus sobre todas as coisas e deve ter sinceridade com Deus, porque Deus conhece todos. Se você pegar Judas era um discípulo de Jesus. Jesus sabia que Judas ia trair. Mas mesmo assim, Jesus partiu o pão e deu para os 12 discípulos. Jesus pegou o vinho e deu para os 12 discípulos. E falou, esse é o meu pão e esse é o meu sangue. Então, mesmo Jesus sabendo, que tanto que Jesus sabia, que Jesus falou, aquele que irá me trair, me dará um beijo. Então Jesus já sabia. Mas mesmo assim, Jesus continuou da mesma forma, tratando da mesma forma. Porque o discípulo chamado Judas Iscariote tinha deixado o mal entrar para dentro dele. Então o mal tinha entrado para dentro de Judas. Mas o mal não entrou para dentro de Jesus. Jesus continuou sendo filho de Deus e continuou a fazer a vontade
de Deus, como o Pai dele. Então nós temos que ser desta forma, se queremos vida. E lá em João você vai poder compartilhar dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem que é o caminho e a verdade e a vida? Jesus Cristo. O mesmo que foi crucificado, o mesmo que foi traído. Então, a grandeza de Jesus, pelo poder de Deus, foi imensa. Levou o próprio Judas a tirar a própria vida. O remorso de ver o tanto que Jesus era puro. O tanto que aquele que serve a Deus sendo puro. Então não precisa de condenar os inimigos. Os inimigos por si só irão se condenar. Então se você quer ter vida, você tem que passar a obedecer a palavra de Deus. Não da maneira que você quer, não do jeito que você pensa, mas do jeito que Deus quer. Do jeito que tem que ser obedecida a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho que fazer dessa forma, porque senão eu vou desagradar o meu patrão. Ah, vou ter que fazer dessa forma, senão eu vou desagradar minha mulher. Senão eu vou desagradar o meu marido. Senão eu vou desagradar o meu filho. Senão eu vou desagradar minha mãe ou meu pai. Não. Você pode desagradar a todos, mas você não pode desagradar a Deus. Porém, através de você, aqueles que se desagradam hoje, por causa que você serve a Deus, por causa que você dá o seu tempo a Deus, são os mesmos que amanhã terão a salvação, terão a vida eterna. Aqueles mesmos que hoje te condenam, que te apredejam por você amar a Deus, são os que irão ser salvos junto com você. E o próprio Deus fala que os nossos inimigos não é os de fora, mas sim os de casa. Então os que vai perseguir a você quando você entregar a sua vida a Deus são os seus próprios de casa que irão te perseguir. Então por isso que você não vai agir o quê? Você não vai agir como o diabo quer que você age, mas você vai agir como Deus quer que você age, fazendo o bem, tendo paciência, tendo autocontrole. A pessoa que não tem controle, ela é como uma cidade sem muro, que todo mundo chega e invade. Mas a pessoa que tem autocontrole, ele tem um portão. E além do portão, ele tem um cadeado. E não é qualquer pessoa que abre. É ele mesmo que abre. E entra quem quer. Quem ele quer que entra para dentro. Isso é uma pessoa que tem controle. É uma pessoa que tem autodomínio. Então se vir a Deus não é fácil. Porém nós estamos na terra do adversário. E o adversário ele vai usar aquelas pessoas que estão mais próximas de você para tentar tirar você da fé. Te criticando, falando mal. O diabo põe um pensamento na cabeça deles. Como que você é o problema deles. Ó, o problema seu é fulano. Porque fulano agora só quer buscar a Deus. Fulano só quer ficar aí contemplando o poder de Deus. Então o diabo usa eles por quê? Porque eles estão vulneráveis. Aí nós não podemos desejar o mal. Então já começa dentro da própria casa. Então por isso que eu falo. Quando eu comecei no começo falando. Que a gente não pode fazer o mal. Porque nós vamos ter o quê? Sangue inocente em nossas mãos. Então você vai ter sangue inocente nas suas mãos. Por quê? Porque você pode condenar um familiar seu ao inferno. Mas quando você vem a Deus e começa a obedecer, começa a ter paciência e começa a trabalhar a favor de Deus, é questão de tempo. Quando o diabo olhar e falar assim, pô, não tem jeito, esse daí ele está firme. O próprio Jesus foi tentado. Quando Jesus é batizado, ele é levado ao deserto. E ele lá, quando está lá, os 40 dias lá, ele teve fome. E o diabo esperou ele ter fome. E chegou lá. E falou, pô, você não é filho de Deus? Você não está com fome? Transforma essas pedras em pão. E Jesus, cheio do Espírito Santo, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Mas você acha que o diabo desistiu? Não, ele tentou mais 2 vezes. Mas quando ele tentou as 2 vezes e viu que Jesus estava firme, aí ele saiu. Assim é nas nossas vidas também. Quando você vai lá, você se batiza, você entrega a sua vida para Deus, vem o que? Vem as tentações. Vem. O diabo vem te oferecer. O diabo vem colocar na sua cabeça, ó, você está fazendo tanto para Deus e nada está acontecendo. Você faz tanto e não tem nada. Que Deus é esse, não sei o quê. Aí é a hora que você tem que abrir a boca. Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se vir a Deus não é fácil. Se vir a Deus é difícil. O discípulo dele que estava ali do lado dele, estava com ele 24 horas, estava lá, deixou o mal tomar conta dele, foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas. Mas não adiantou nada. Porque depois o remorso tomou de conta. E aquelas 30 moedas serviram para comprar um cemitério. Então não adianta nós querermos enganar Deus. Não adianta nós aceitar a corrupção que vem deste mundo. O engano que vem deste mundo. A mentira que vem neste mundo. Mas nós devemos sim ser sinceros diante de Deus. Se nós errarmos, se nós pecarmos, se nós fazer algo que não agrada a Deus. Mas nós devemos ter sinceridade diante de Deus, porque todos nós somos falhos, somos pecadores. Mas não devemos deixar o mal entrar para dentro de nós. Não deixar o mal se apossar de nós. Porque que Judas estava lá como um discípulo, mas o mal já estava dentro dele. O mal estava dentro de Judas e ele estava lá pensando que estava enganando Jesus. Pensando que estava enganando Deus. E quantas pessoas estão assim nessa noite? Quantas pessoas que acham que está enganando Deus? Quantas pessoas que estão lá vendendo Jesus por 30 moedas e estão se gloriando? Mas vai chegar o dia que o remorso vai bater, porque eles não vão mais se arrepender. Judas não conseguiu se arrepender mais, mas ele teve remorso. Por que Judas não se arrependeu? Porque Judas estava lado a lado com Jesus, ouvindo a palavra direto de Jesus. Estava lá aprendendo com Jesus todo dia. Jesus era sincero, era verdadeiro com ele. Mas ele fez de besta, mas ele conhecia a palavra, ele conhecia o caminho. Mas ele deixou o mal entrar para dentro. Ele não teve coragem de abrir a boca. Jesus deu chance para ele. Não, antes de ceiar ainda falou. E ele não teve coragem de falar. Tudo que Jesus queria era que ele confessasse, que ele se arrependesse, mas ele não quis. Então Jesus, ele dá a oportunidade de você, meu irmão, de você, minha irmã, se arrepender. Mas muitas vezes falta coragem. Muitas vezes a pessoa se acha muito esperto. Sou muito esperto, sou sagaz, eu sou tal. Mas se a oportunidade passar e você não se arrepender, o remorso não vai te levar ao céu. O remorso não leva ninguém ao céu. O remorso não é arrependimento. O remorso é o medo de ser condenado. É diferente do arrependimento. Então a pessoa pensa na condenação que ele vai ter. Isso se chama remorso. Arrependimento é quando você se arrepende antes de ser condenado. Então Judas já sabia que estava condenado. Já sabia que não tinha como mais clamar a Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã, nessa noite tem essa oportunidade de clamar a Deus, de invocar a Deus. E talvez você não quer clamar a Ele. Mas chegou o momento de você se entregar a Ele, de você fazer um voto com Ele, de você fazer um compromisso com Ele, de estar junto com Ele, de caminhar lado a lado, de confessar as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. Chegou o momento. Porque tudo que o diabo quer é que você esconda de Deus. Tudo que o diabo quer é que você omita de Deus. Então nós devemos sim confessar a Deus as nossas falhas, os nossos pecados, pedir a Deus perdão todos os dias, colocar nossas vidas na mão de Deus todos os dias. Porém Ele é que
faz que nós venhamos vencer todos os dias. Sabe o pão que você come todos os dias? Sabe o alimento que você tem todos os dias? Sabe a saúde que você tem, a casa que você tem? Não é você mesmo que consegue, não. É o próprio Deus que te dá. É Deus que te dá, porque Ele te deu a vida. E tudo que criou, foi Deus que criou. Tudo que existiu, que veio a existir esse mundo, foi Deus que criou. Então você só vai ter isso até quando Deus quiser. Então você deve agradecer a Deus. Deixe o seu orgulho de lado e comece a glorificar a Deus. Você tem essa oportunidade nessa noite, meu irmão e minha irmã. Você tem uma oportunidade de ter um compromisso com Deus. Nós aqui do programa Valendo de Deus estamos com vocês. Estamos junto com vocês. Nós estamos estendendo as nossas mãos a vocês. E Deus já está com a mão estendida desde quando você nasceu. E você está aí, inventando 1000 desculpas, colocando 1000 pedras de tropeço, só olhando para o diabo. Porque tudo que você não tem, até mesmo a vida que você ainda não tem, se você não tem gosto próprio, se você não vive aquilo que você quer viver, então você não tem vida. E você está sendo o quê? Escravo. Você é escravo dos vícios, você é escravo de tudo deste mundo. Então, o que traz a nós ser escravo deste mundo? O medo traz nós a ser escravo deste mundo. O medo de morrer, o medo de passar fome, o medo de ficar doente, o medo de ficar em cima de uma cama. O medo traz a nós ser escravo deste mundo. Mas hoje eu convido você. Eu convido você a ser liberto. Eu convido você a ter vida. E vida em abundância. Então nesta noite que você passa a ter vida, nesta noite que você passa a poder viver, porque Deus quer que você vive, Deus quer que você realize todos os seus sonhos, todos os seus projetos, apesar que foi Deus que colocou dentro de você. Todo ser humano tem sonho, não existe ser humano que não tenha sonho, porque quando você nasceu, Deus já colocou dentro de você. O seu sonho é o quê? É o seu destino, é o que você vai viver, vai sair de dentro para fora, vai ser realizado, mas devido a dificuldade deste mundo, mas devido à opressão do diabo, você está sem ar, você não está respirando mais. Então você abriu mão de tudo, porque o mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo não te dá injeção de ânimo todos os dias, mas Deus, Ele te dá o ânimo da vida. Tenha bom ânimo. Então nesta noite, com essa palavra, meu irmão e minha irmã, que você possa ter vida, que você possa ser consagrado a Deus. Não deixe que o mal tampe a sua visão. Não deixe que o mal faça você desistir dos seus sonhos, daquilo que Deus, na verdade, preparou para você viver. Mas você só vai conseguir viver aquilo que Deus preparou para você, meu irmão ou minha irmã, através do poder dele. Porque o diabo só veio para roubar, matar e destruir. Isso que o diabo veio fazer. Então as frustrações que você tem vivido, o desânimo que você tem vivido, não é de Deus, é sim do inferno. Mas a partir de hoje você vai ter vida. A partir de hoje vai ser diferente. As suas coisas vai ser consagrada. A sua casa vai ser consagrada. O seu salário vai ser consagrado. Tudo vai ser consagrado. A sua família vai ser consagrada. A sua empresa, a sua loja, o seu trabalho, tudo vai ser consagrado. E tudo vai ser para a vida. Aquilo que você vem há anos tentando fazer e não consegue, você vai conseguir em poucos dias. Por quê? Porque Deus faz um milagre. Porque Deus faz realizar. Então não deixe o tempo passar. Não deixe chegar o remorso primeiro. Chegue nesta noite o arrependimento. E assim você verá a glória de Deus. O arrepender traz a glória de Deus para nossas vidas. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite você tem essa oportunidade. Nós aqui estamos aqui
pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, né? Mas nós não vamos desistir de vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Nós estamos aqui para dar o nosso sangue, para dar a nossa própria vida, para que nós podemos ver vocês na presença de Deus, ver vocês morar no céu, ver vocês ter uma comunhão com Deus, para que vocês possam ter vida também. Outrora também nós vivemos mortos também. Tudo que nós botávamos a mão era maldição. E hoje, graças a Deus, tudo que nós tem tocado tem dado certo. Tudo que nós tem tocado tem ido adiante. Por quê? Porque Deus está nos abençoando. Porque tudo que nós toca tem vida. Então nós saímos da vida para a morte. Nós saímos da morte para a vida, na verdade. Nós estávamos mortos. E agora nós estamos vivos. Então antes, o mundo mandava em nós. Hoje nós mandamos no mundo. Hoje nós governamos. Muita gente tem raiva de nós. Se pudesse nos matar, nos mataria. Tranquilo. Mas não pode. Sabe por quê? Porque o maior habita em nós. Porque o Todo-Poderoso habita em nós. Então eles podem até rungir, mas não pode nos tragar. Mas não pode nos matar. De maneira alguma. Só runge, mas não pode nos tocar. Por quê? Porque o poder de Deus está na nossa vida. E assim o poder de Deus vai estar na sua vida também. E essa maldição, essa doença, essa pobreza, esse pensamento ruim será lançado por terra e você vai ter vida a partir de hoje. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, fique todos na santa e gloriosa paz de Deus, que Deus abençoe a sua vida e os seus projetos, que Deus realize todos os seus sonhos. Mas se arrependa, pessoal, se arrependa todos os dias, recomece todos os dias, mas não desista. Tudo que o diabo quer é que você esconda de Deus, mas não se esconda de Deus. Se apresenta diante de Deus e Ele vai mudar a sua história. E Ele já mudou, na verdade, a sua história e a sua vida. Se você deixou a palavra entrar, você já mudou. Você já é outra pessoa. Então nós temos que deixar a palavra entrar. Se ela entrar, vai acontecer. Se você deixou a palavra entrar, pode saber. Eu recebi o poder de Deus. Aí você já pode falar, eu recebi o poder de Deus. Eu recebi a vida. Porque o poder de Deus é vida. Esse é o poder de Deus. É vida. Não é dinheiro, não é ouro, não é prata, não é nada disso. O poder de Deus é vida. Porque se você tiver vida, você vai governar o ouro e a prata. Com vida. Sem vida, como é que você governa o ouro e prata? Não tem como. Primeiro lugar que nós temos que preocupar, pessoal, é ter vida. Ouro e prata é depois da vida. Primeiro é a vida. Depois é o ouro e a prata. Tem gente que quer ouro e prata, mas não quer ter vida. O que adianta? Não adianta nada. Então, em primeiro lugar é vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Fique todos na santa e gloriosa paz de Deus. Que Deus ilumine os seus passos. Que Deus te faça um vencedor, uma vencedora. Amém? Fique todos na santa e gloriosa paz de Deus.